Olá pessoal, aqui quem fala é o Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de programação Python, falando sobre os operadores e os operandos. Antes da gente começar, propriamente dito, gostaria de convidar para curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal, caso você não seja, e se você quiser nos ajudar também, você pode ser membro do nosso canal. Além de nos dar uma força, né, você também vai ter acesso aos nossos materiais escritos, a aulas, né, a vídeos exclusivos, vai ter, dependendo da modalidade, a cursos completos, são mais já de 500 vídeos disponíveis para assistir. E também pode ter desconto, né, nos nossos cursos, né, caso você tenha interesse em algum deles, né? Então fica aí o convite. Bom, vamos aqui então direto à apresentação, né, sem enrolar muito. Os operadores são símbolos especiais que vão representar ações, né, ou computações, né, pode vir dessa forma também, né. Então, se eu quero somar, eu vou usar um símbolo, se eu quero subtrair, eu vou usar outro, né. Então, a soma, né, tem um sinal de mais aqui, a multiplicação é um asterisco. Lá na matemática, às vezes a gente usa, né, x, né, então A vezes B, né, a gente usa o x para mostrar a multiplicação, é aceito lá, mas dentro da programação, de um modo geral, se usa asterisco. E os operandos são os valores que os operadores vão utilizar, né, vão manipular. Então eu tenho, por exemplo, 5, 10, eu posso ter também o string, e aí pessoal, né, eu tenho manipulações que eu posso fazer com o string também, a gente vai ver isso no momento mais oportuno. De um modo geral, né, se eu usar uma variável, o que vai acontecer, né? O Python ele vai substituir o valor pelo valor atribuído, né? Então, se eu disse lá que A é igual a 2, que B é igual a 3, e depois eu faço A vezes B, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor de A, ele vai pegar o valor de B e vai calcular isso como, ou melhor, 6, né? Então é assim que faz, né? Então ele pega o valor da variável, substitui, faz a conta e apresenta o resultado se, né, existir, né? Às vezes você manda fazer, até já aconteceu isso, né, em vídeos anteriores, que eu mandava imprimir um valor que eu tinha definido de forma diferente. Então ele fala, você não definiu, o que você quer que eu faça aqui, né? Então se desde que, né, você tenha definido as variáveis, ele vai fazer. Se por um acaso eu esqueci de definir a variável A e faço isso, ele vai falar, a variável A não está definida, né? Então é assim que o Python ele funciona, né? Então se não está definido, ele não vai nem executar o seu programa. Isso acontece também quando a gente escreve o programa, esquece de definir a variável, ele vai reclamar, né? E mostra qual é a linha que ele está reclamando, né? Que não dá para fazer, né? Bom, os operadores mais comuns, né? Os tradicionais, soma, né, o mais, subtração é o menos, né, o tracinho, a multiplicação é o asterisco, a divisão barra. Isso aqui são os mesmos símbolos utilizados, por exemplo, também no Excel, né, o Excel usa esses símbolos. Já a potência, aqui no Python, eu tenho que colocar dois asteriscos. Quando eu coloco dois asteriscos, por exemplo, 3 asterisco asterisco 2, isso aqui é a mesma coisa que 3 elevado a 2 matematicamente. Então, nesse caso, o resultado é 9. 3 vezes 3, 9. Né? Então, essa aqui é a potência. E aqui vão surgir dois operadores que não são muito comuns, né? Pelo menos para mim foi novidade no Python quando eu comecei a estudar Python, né? Um é chamado a divisão inteira. Então, se eu uso, por exemplo, 3 dividido, que é 2 barras, por 2, o resultado aqui é 1. E também tem o resto da divisão inteira. Se eu pego 3, a porcentagem 2, ele também dá 1. O que significa isso? Bom, se eu faço uma conta, deixa eu apagar esse exemplo aqui, que agora está atrapalhando o espaço aqui. Então, se por exemplo, eu pego o valor, se eu fosse dividir, né, 3 dividido por 2, o que vai acontecer? Quantas vezes 2 cabe dentro do 3? Uma vez só. Então, uma vez. 2 vezes 1 vezes 2 dá 2. Subtraio aqui, sobra 1. O que acontece? 1 dá para eu dividir aqui por 2, uma divisão inteira? Não. Então, o resultado de 3 dividido por 2 seria assim, eu tenho 3 balas para dar para 2 crianças.
quanto cada criança recebe? Uma bala só, ponto. E a outra bala não dá para ninguém, fica, né, fica sem ninguém ser dono daquela bala, seria isso. Então, qual que é o jogo disso, né? Dá para a gente fazer uma série de verificações se o número é primo, se o número não é primo, através desses recursos aqui, né? A gente vai mostrar isso também, né? Alguns exemplos nesse sentido, né? Então, se eu quero fazer, se eu quero que o número, verificar se o número é primo, né? O número é primo, o que é um número primo? É aquele que é divisível por ele mesmo e por 1. Então, ou seja, se eu faço a divisão por qualquer outro número, vai dar um resto da divisão, né? O resto da divisão aqui vai ser diferente de 0. Então, nesse caso, é um número que não é primo, né? Então, a verificação de número primo pode ser feita através dessas duas operações, né? Vamos lá no Python de novo, para a gente brincar um pouquinho, né? Então, o que acontece aqui, né? Então, dentro do que a gente falou, né? Se eu quero A igual a 2, A igual a 2, B igual a 3. Se eu quero a soma, então igual A mais B, né? Isso aqui é óbvio, né? Aqui tá tranquilo, né? Então, se eu verificar o valor de soma, vai ser 5, que é os dois valores somados, né? Isso aqui é muito, muito simples, né? Mas se eu quero agora a potência, né? A elevado a terceira potência, por exemplo, eu vou colocar dois asteriscos B. Deixa eu definir aqui, né? No caso, potência igual. Então, se eu digitar potência, vai dar o valor 8. Por quê? Porque é 2 ao quadrado, 2 ao cubo, é 2 vezes 2 vezes 2, né? 2 vezes 3 vezes, né? Repetindo, né? Esse seria a potência. Vou fazer aqui um outro valor, A igual a 10, e B, opa, fiz errado aqui, B igual a 7. Vou demonstrar aquela questão da divisão por inteiro, né? Se eu divido, se eu pego aqui a divisão, vou colocar só div, só para ficar mais rápido, né? A dividido por B, e agora eu pego o valor da divisão, ele já calcula para mim o número real, né? O número float, né? Se eu fizer type div, faltou o parênteses, div, ele vai dar a classe float. Se você pegar alguns livros mais antigos de Python, ele vai dizer que ele vai dar outro valor, né? Pode dar outro valor, né? E ele não vai considerar direto como um número real, né? Mas já esse problema já foi atualizado, digamos assim. Então, se ele pega dois valores inteiros, né? E faz uma manipulação que o resultado é um float, ele vai ser um real, né? Ele vai encarar como um valor real mesmo e vai atribuir a classe float para ele. Por outro lado, se eu pego e faço a mesma divisão agora, a div, vou colocar aqui div int, div i, só para diferenciar, div i igual a barra b, e agora eu pego div e atribuo, ele dá o valor 1. Por que ele dá o valor 1? Ele dá o valor 1 porque 10 dividido por 7 eu consigo distribuir para uma pessoa só, né? Se eu pego agora type div, ele continua o número inteiro, né? Então, ou seja, fazer a divisão inteira é importante, que nem eu comentei, por exemplo, para verificar número primo. A lógica seria por aqui. Se eu pego por exemplo, o resto, né? O resto igual a A e porcentagem B. E pego agora o resto, é o valor 3. Porque, ou seja, se eu pego 10 dividido por 7, dá 1, né? Cada um recebe 1 e sobra 3. Eu tenho o resto 3 dentro do conjunto dos números inteiros, né? Então, essa seria a demonstração que nós tínhamos para demonstrar. Entender isso aqui é importante justamente para esses casos, né, que você precisa verificar o tipo de número que você vai fazer a uma determinada tratativa.
Então, por que disso? Se eu pego, por exemplo, se eu preciso fazer fatoração de um número, eu não consigo fazer fatoração de um número que não seja inteiro, né? Então, se eu colocar lá fatoração de 3,5, não tem jeito, é só o número inteiro que faz. É só de 3, 4, 5, aí você vai lá, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Isso é a fatoração, né? Então, esse seria uma maneira, né? Em alguns casos você precisa, né, utilizar a fatoração, né? Depende do problema que você está envolvendo. Por isso que tem esse tipo de divisor. Não é muito comum para nós, né, como eu comentei, mas existe aqui, né? Não é muito comum, porque a gente não usa muito nesse tipo de coisa, né? Mas existe aqui no Python, né? Então fica aí a dica. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.